Sim. Sabe-se o ditado. E é sabido também da indisposição que essa ala, né, que eu chamo da ala do Império. Nós temos o imperador, o Palpatine, que é o Gilmar. Nós temos o Darth Vader, que é o Alexandre de Moraes. E aí nós temos o resto do elenco do Império, né, da parte do mal do Star Wars, que é lá. É Flávio Dino, Cristiano Zanin. Tem medo. Sim. Sabe-se o ditado. E é sabido também da indisposição que essa ala, né, que eu chamo da ala do Império. Nós temos o imperador, o Palpatine, que é o Gilmar. Nós temos o Darth Vader, que é o Alexandre de Moraes. E aí nós temos o resto do elenco do Império, né, da parte do mal do Star Wars, que é lá. É Flávio Dino, Cristiano Zanin, é o Toffoli, é a Carmen Lúcia. O Faquinha é o Chewbacca, não faz nem cheira. Esse é o Moro, mas aí tudo bem. Eles se irmanam da fogueira das vozes. E todos eles têm uma certa rispidez no trato com o ministro André Mendonça, que é um ministro que, pasmem, não dá entrevistas. É. E o brasileiro hoje, ele acha o seguinte: o André Mendonça deveria falar isso, deveria falar aquilo. Não, o André Mendonça não deveria falar, porque o ministro do STF, porque o STF é uma instituição, e ela só é suprema quando os seus componentes agem como tal, e para agir como tal não podem descer à briga do bar. E o André Mendonça, ele é o único, ou o que mais respeita a instituição, porque ele não dá de fato entrevistas. Mas esses ministros dessa ala do Império, eles provocam diuturnamente o ministro André Mendonça. E provocam inclusive através da imprensa. Eu tenho um colega, por exemplo, que eu vou me abster de dizer o nome, porque quem conhece sabe a diferença, quem me conhece sabe do que eu estou falando, de quem eu estou falando, que ontem, por exemplo, teve um roteiro que se resume a confrontar o ministro André Mendonça com a seguinte pergunta: escuta aqui, você não vai investigar o filme Dark Horse, não? Em primeiro lugar, o ministro André Mendonça, ele não vai responder isso pro Reinaldo Azevedo. Ops, falei. Ele não vai responder isso para qualquer jornalista, porque ele não dá entrevista. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, mesmo que ele estivesse disposto a falar com a imprensa de maneira neutra, ele não diria nada acerca dessa pergunta, porque se a investigação pelo direito, e ele cumpre o direito, é sigilosa, nós, de verdade, não saberíamos se Dark Horse está sendo investigado ou não. E se estivesse, se está, isso está debaixo do guarda-chuva do sigilo da investigação. Uhum. Mas acontece o seguinte: a população brasileira não conhece o direito. Então eu me sinto na obrigação de todo dia à noite chegar até vocês e trazer um pouco do esclarecimento de coisas que são esquecidas por aqueles que deveriam conhecer, que são os operadores do direito, que vem assentindo, vem concordando, porque é mais vantajoso para os seus escritórios, é mais vantajoso para suas relações pessoais. Mas não é, como dizia um historiador baiano do século XIX, que eu não me recordo o nome, mas que é sempre citado pelo professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, mas que não é repúblico. Repúblico é um sujeito que compreende o que é a coisa pública
E antes das suas vantagens, pensa na coisa pública, pensa na coisa que é de todos, e porque é de todos não pode ser de ninguém. E o direito é uma dessas coisas. E só o repúblico compreende o que é o direito. Uma coisa de todos e porque é de todos não pode ser de ninguém. E ao lado desses que se esquecem, nós temos toda uma população que sequer sabe. E o que eu venho e digo aqui a vocês, eu digo de coração muito aberto, apesar da minha revolta, diante desse absurdo que está acontecendo, há uma serenidade acadêmica em dizê-lo porque está escrito, está publicado. Qualquer um que tenha um mínimo de curiosidade pode acessar. Pode ir no Google digitar Constituição, pode ir no Google digitar Código Penal, pode ir ao Google digitar Código de Processo Penal. E lá estará escrito que a investigação é sigilosa. Pode digitar Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que lá está escrito que o juiz não pode dar entrevista sobre casos que ele julga ou que pode vir a julgar, e que ele não pode criticar decisões de um colega de corte. Lá está escrito. Basta saber ler. E aqueles que não sabem ler, me apresento aqui como o último recurso de quem fala. Tendo, é claro, a credibilidade, porque os títulos acadêmicos servem para isso. Se alguém não sabe para que serve um título de mestre ou doutor, servem para legitimar a pessoa que detém esses títulos. Serve para legitimar a pessoa que detém esses títulos em falar sobre o assunto científico dentro do qual ela adquiriu, alcançou esses títulos, de maneira que, falando sobre esses temas, ela tenha pressuposta certificação de validade. O título é um fact check, é uma checagem de fato. Se um sujeito fala do direito, ele pode estar mentindo. Mas se um doutor fala de um direito, ele deve, em respeito ao título que ele carrega, falar a verdade. E eu respeito o título que eu carrego. Eu respeito todos os meus títulos jurídicos. E não aceito que alguém desinforme a população. E é por isso também que eu não posso deixar de trazer aqui o fato de que alguém, causando espanto para muitas pessoas do eleitorado da direita, perplexidade, na verdade, total perplexidade, insiste em se manter no noticiário e não desistirá, enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres. Aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30, no YouTube do Metrópolis.